A comunicadora de ciência Sabine Hossenfelder recentemente lançou um vídeo Science is in trouble and it worries me. Então a ciência, na opinião dela, está numa posição muito ruim. E eu concordo com ela. Eu acho também que atualmente temos muitas publicações científicas que não têm um valor muito grande. O sistema, como fazemos ciências e como publicamos, é intrinsecamente ruim e a gente se navegou numa situação muito difícil. Isso não são só Sabine Hossenfelder e eu que pensam isso. Elon Musk famosamente falou que a maioria das publicações científicas não tem nenhum valor. E Peter Thiel, recentemente, numa entrevista, aponta pelo fato que a população tem uma boa razão para não confiar na ciência hoje em dia. E, de novo, eu concordo com tudo isso. Mas não são só umas pessoas famosas, e nesses casos aqui, talvez na opinião da maioria, um pouco loucas, que pensam isso. Não, a ciência em si, os cientistas estudaram o problema. Por exemplo, existe esse artigo de 2020 de Bloom e colaboradores, com o título Ideas Getting Harder to Find. Ideias são mais difíceis para achar e os autores basicamente querem mostrar como a produtividade de cientistas significa quanto realmente os cientistas conseguem fazer, melhorou ou piorou nas décadas. Para isso tem um índice da economia e no gráfico vocês podem ver que o número de cientistas aumentou exponencialmente nos últimos quase 100 anos. Mas no mesmo tempo a produtividade caiu. Isso é a produtividade total. E se você tem 5 vezes mais cientistas, você talvez esperaria que também a produtividade é 5 vezes mais alta. Mas não, a produtividade caiu. Isso também é apoiado de um outro artigo de Matthew Clancy, de 2018, Combinations of Technology in US Patents. A Weakening Base for Future Innovation. E aqui a gente consegue ver como novas publicações, novos patentes têm um impacto menor e menor. O número de estudos que eu poderia mostrar aqui é o número de cientistas e empresários que eu poderia citar aqui que reparam que a ciência está se destruindo, que a importância da ciência está caindo, não acaba. Eu poderia continuar com essa introdução por horas. Mas se não temos ciência, isso significa que a gente está se afastando de algo que a gente acha muito importante, que é o espírito de iluminismo. Com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Não todo mundo pensa que a ciência realmente está no fim. Um bom exemplo para alguém que é muito mais otimista é Steven Pinker. Ele escreveu um livro que se chama O Novo Iluminismo e eu sugiro ler esse livro é fantástico. E ele acha que o iluminismo ainda continua nas cabeças e ainda vai melhorar a nossa vida. Então, isso é uma voz contra do que eu vou explicar nesse vídeo. Mas para começar, a gente vai ter que primeiro entender o iluminismo. E para isso vamos olhar para o Renascimento e o iluminismo. Vocês têm que imaginar que os gregos antigos realmente conseguiram fazer progresso mental sobre o entendimento do universo. Isso a gente consegue ver em várias áreas, por exemplo, na geometria. Todo mundo sabe que Tales ou Pitágoras são nomes importantes para a geometria. Mas também referente à natureza e, numa certa maneira, no método científico.
Sócrates era defendedor do método científico, além do fato que ele nunca escutou dessa expressão do método científico. A importância dos gregos nem pode ser subestimada. Isso inclui teoria de estados, teorias sociais. Eles entraram com espírito racional em muitas áreas e conseguiram fazer progresso. Mas com o crescimento do Império Romano e subsequentemente com o crescer do poder da Igreja, a importância da ciência ou da filosofia mudou. A filosofia da Idade Média é muito mais focado em Deus, né? A teologia, basicamente, era a coisa importante. Não tanto a ciência como a gente entende ela hoje. Se você ler livros dos filósofos da Idade Média, Deus sempre fica no centro de tudo. Existiram épocas diferentes em quais a igreja tomou opiniões diferentes, mas independente de o que você acha sobre a igreja católica, por muito tempo era principalmente uma ditadura e eles tentaram defender o Estado dele e eles fizeram isso com proibições e com castigos cruéis contra pessoas que eles acharam heréticas. A ciência e a geometria também basicamente desapareceram. Até existiu uma época em qual a Igreja Católica era contra a geometria. E isso se mostrou, por exemplo, na arte. Se a gente olha para essa pintura do século XIV, a gente consegue ver que aqui a Maria está com o pequeno Jesus e a imagem é mais perto do jeito como uma criança que foi bem treinado em desenharia uma cena assim. Não tem perspectiva, os rostos não têm detalhes, a luz é uma coisa meio ignorada por grandes partes. Se vocês olham para esse prédio, ou que é esse trono aqui no meio, nem tem sombra lá. Isso era porque as pessoas não pensavam bem sobre a natureza. Eles não se perguntaram como funciona isso, não observaram como cai a luz para depois copiar isso. Porque o mundo era divino. E o mundo divino não era acessível para o ser humano. Se a gente olha para uma outra pintura de 200 anos depois, a gente consegue ver uma cena muito similar aqui, mas completamente diferente em termos técnicos. Eu nem estou falando sobre as decisões artísticas, sobre como arranjar as pessoas e tudo isso. Eu simplesmente estou falando sobre a riqueza de detalhes e a técnica. Nessa pintura, a gente consegue ver como o artista realmente simulou uma fonte de luz que cai agora dessa perspectiva aqui. Não, eu sou atrás, então, da sua perspectiva. E vocês conseguem ver que ele se perguntou como caem roupas. E ele tentou realmente botar amor em todos esses detalhes. E tinha uma época entre esses dois, do século XIV e o século XVI, que a gente chama o Renascimento. Na verdade, o Renascimento continuou para o século XVI. O Renascimento de arte tinha uma época transitória. Por exemplo, se vocês olham para essa pintura do século XV, vocês já conseguem ver que tem perspectivas, mas as perspectivas não parecem absolutamente consistentes. Essa ave que está aqui atrás da mulher, ele está numa posição estranha. E também esses arcos, alguma coisa sobre a perspectiva não está certa. A humanidade tinha, nesse sentido, humanidade europeia, tinha que reaprender como pintar, como copiar a natureza de uma maneira boa. E isso
é algo que a gente conecta como renascimento. E como vocês conseguem ver na escolha das minhas palavras, quando a gente observa a natureza, quando a gente acha que a natureza é acessível, isso, de uma certa maneira, é uma contradição contra uma natureza divina que é em cima da gente. Não me entende mal, eu sei que existem ideias hoje em dia em muitas religiões em quais a natureza não é inacessível para o ser humano, para que ela é acessível. Mas você consegue imaginar de uma ideia de coisas divinas que a gente aceita a natureza como ela é e a gente nem tenta entender ela. O grande pensador de iluminismo, que normalmente é considerado um dos primeiros, é Francis Bacon. E, como eu falei num outro vídeo, ele foi a pessoa que formulou a primeira vez algo como o método científico. Ele fundamentalmente pensava que o espírito humano é capaz de entender a natureza, que existe uma verdade para descobrir. Um outro pensador que focou muito também no mundo de dentro, no mundo humano dentro, era René Descartes. Esses nomes geralmente são fortemente conectados com o nascimento do iluminismo. Foi esse espírito de pensar racional que entrou depois em todas as áreas. E todas as áreas de ciência que a gente conhece hoje em dia nasceram de filosofias. Isso fica especificamente claro se a gente olha para outras cabeças do iluminismo. Por exemplo, John Locke. John Locke foi um dos primeiros para entender ideias do contrato social. Então, isso já, a gente pode dizer, são as primeiras ideias sobre filosofia de lei, que depois, com Montesquieu, foi mais desenvolvido. Mas John Locke, pensando sobre isso, formulou a ideia que temos que seguir de contratos sociais, e que contratos sociais são a cola de uma sociedade. Isso a gente pode basicamente dizer é uma métrica para como uma sociedade pode trabalhar juntos. Se os contratos sociais funcionam, isso é possível. Claro, todo mundo conhece Isaac Newton, e eu adoro Isaac Newton. Isaac Newton, claro, ele inventou, numa certa maneira, a física clássica. Ele é a pessoa que inventou muitos métodos no cálculo que usamos hoje para descrever a realidade. E quando vocês aprendem sobre física no ensino médio, vocês principalmente aprendem sobre a mecânica de Isaac Newton. No centro de iluminismo do espírito é a ideia que podemos entender a natureza. Ela não é acima do entendível. E a gente consegue desenvolver ferramentas para realizar isso. E essas ferramentas superam a nossa intuição, a nossa percepção. Isso também é uma das ideias centrais do espírito de iluminismo. Que a gente tem ferramentas e essas ferramentas são melhores do que o nosso cérebro em muitos sentidos. Porque o nosso cérebro, claro, ele falha. Quando eu boto cogumelo na sua cabeça, você não vai ver mais a realidade tão bem. Dependendo de quem você pergunta, você vai ver a realidade melhor com cogumelos. Mas vocês estão entendendo a ideia aqui. Cogumelos mágicos, eu não estou falando de outros cogumelos aqui. Primeiro ponto, a gente é capaz de entender a natureza. Segundo ponto, a gente pode desenvolver essas ferramentas que ainda estão dentro do desenvolvimento. Por exemplo, a falseabilidade é um conceito que foi desenvolvido no século XX.
O conhecimento científico agora pode ajudar a humanidade para melhorar a sociedade. Essas três hipóteses aqui, eu acho que estão no foco, no centro de iluminismo. A gente pode entender a natureza, a gente consegue desenvolver ferramentas que ajudam a gente para ser além de simplesmente humanos. E esse conhecimento científico ajuda a humanidade para melhorar a sociedade. Por exemplo, antibióticos ajudaram para melhorar a sociedade. Ou a ideia de pensamento livre, que você consegue se expressar. A gente não vive no momento aqui no Brasil numa ditadura, além do fato que tem pessoas que dizem que a gente não vive. Eu consigo fazer esse canal, eu consigo falar mal do Lula ou de Bolsonaro ou de outros políticos, eu consigo dizer como o Brasil é um país corrupto e eu não vou ficar prisão. Que não significa que podem aparecer problemas para mim. Mas vocês estão entendendo? A gente, em geral, tem muitas coisas que foram iniciadas pelos pensamentos do iluminismo. E para ilustrar isso, eu gostaria de fazer aqui um pequeno jogo sobre coisas que a gente ganhou com o iluminismo. O heliocentrismo, que o Sol está no meio do sistema solar. Isso também foi um passo muito importante para a humildade. Como vocês conseguiram ver, a gente precisa desenvolver ferramentas científicas. Isso mostra uma certa humildade. Humildade para que a natureza é, que ela não é fácil para entender. Ela é entendível, mas não é fácil e não é possível fazer isso só com a nossa intuição. Obviamente, a reformação da igreja, que foi lançada por Martin Luther, também cai no início dessa época de iluminismo. A invenção de instrumentos ópticos que no fim permitiram olhar para as estrelas, mas também para as coisas pequenas, foram um produto do iluminismo. A invenção do relógio de pêndulo também é algo que mudou o mundo de um momento para outro. Qualquer pessoa pode ver o tempo em qualquer momento. Os Princípios da Matemática de Isaac Newton, um dos livros mais importantes de todos os tempos, é uma criança de iluminismo. O humanismo também é algo que vem do iluminismo. Eu usei essa imagem para ilustrar o humanismo, não para ilustrar Leonardo da Vinci. Ele era antes disso. Também essas ideias do contrato social que eu tinha mencionado antes. A abolição foi uma ideia que nasceu na Inglaterra no século XVIII. A ideia que pessoas não devem ser escravos. Só para dizer, isso é algo do iluminismo. No judaísmo, por exemplo, é dito que você deve tratar os seus escravos bem, tratar bem os seus escravos. Mas a ideia para não ter escravos não existiu no mundo antes de hoje. A ideia de ter um escravo não era mal para os povos indígenas nas Américas, para os povos na Ásia e nem na África. Então, essa ideia que escravidão é ruim é uma criança do iluminismo. Obviamente, a Revolução Francesa, que era muito complicada, mas que no fim criou uma democracia estável depois de umas décadas na França. A Constituição dos Estados Unidos, que até hoje é um dos documentos mais legais que tem, se você quer entender o espírito de democracia, também vem do iluminismo. Também, em termos de engenharia, a gente tinha a máquina de vapor e a termodinâmica e a industrialização, tudo o que vinha com isso. O liberalismo é uma criança do iluminismo.
E do liberalismo vêm essas ideias que hoje em dia a maioria das pessoas devem carregar perto do seu coração. Ideias de direitos individuais, democracia e a liberdade de dizer qualquer coisa e tudo isso. Isso é a ideia de liberalismo. Também a gente começou com uma física moderna no fim do século XIX ou no início do século XX, e a gente entendeu o átomo, a mecânica quântica, a gente conseguiu usar esse conhecimento para criar computadores e, claro, a gente descobriu os genes. Então, parece realmente que esse iluminismo fez muita coisa para a humanidade. Vivemos numa época, como Steven Pinker diz, que é mais livre e melhor em todos os sentidos. Mas, talvez, isso agora está mudando. E eu acho que está mudando. Eu não quero ver para o futuro agora, eu não quero dizer que em 100 anos a gente vai cair numa segunda Idade Média, mas eu também acho que tem indicações que atualmente estamos num caminho um pouquinho escuro. Vamos dar mais uma olhada nessas ideias de iluminismo e vamos ver o que seria algo que seria contra essas ideias de iluminismo. Por exemplo, a ideia que podemos entender a natureza fica numa contradição direta para o supernatural, porque intrinsecamente tudo que influencia a natureza, a gente pode medir, e tudo que a gente pode medir é natural. Ideias supernaturais e ideias esotéricas ativamente contradizem a ideia que a natureza é realmente entendível. Indiretamente, pensamento ideológico também contradiz a ideia de uma natureza que podemos entender. Porque se você é ideológico, você tem uma opinião, e essa opinião é estável contra evidências. Não importa se você tem tendências fascistas ou marxistas, se você tem uma ideologia, você já inconscientemente nega a ideia que tudo é possível para entender. Porque você tem dogmas. E esses dogmas podem ter encarnações diferentes. Um exemplo seria que, geralmente, em grandes partes da esquerda, eles chamam pessoas na direita de racista, além de que essas pessoas não dizem nada explicitamente racista. Então, eles começam a dizer, mas ele não diz isso, mas na verdade ele é racista. Isso é ideológico. Você precisa de alguma evidência. E se a sua evidência precisa da sua ideologia em si, não vai funcionar. Outro exemplo é que se você vai para a direita hoje em dia, você tem muitas pessoas que negam a mudança climática e os impactos econômicos que isso tem. E eles dizem que os cientistas são todos ideológicos e não importa qual estudo sai. Eles continuam com esse pensamento. Isso é ideológico. E não importa se você é da direita ou da esquerda, pensamento ideológico é anti-iluminista. Na verdade, existe algo que também é contra esse conceito de entender a natureza, e isso vinha também de pensamento ideológico, e isso é pós-modernismo. Muitos filósofos pós-modernistas são altamente ideológicos, por exemplo, nas ciências de gênero e dessas coisas, e eles negam, em muitos casos, evidência. Exemplos podem, por exemplo, ser que existe um estudo para mostrar algo sobre uma personalidade. Todos os estudos que existem no mundo sobre personalidade mostram que, estatisticamente falando, mulheres têm uma tendência maior para desenvolver neuroticismo. E agora um pós-moderno pode dizer, mas esses testes foram gerados por homens. Isso não é um argumento. Isso é pós-modernismo. Isso não é um argumento. Um argumento seria achar o problema com o estudo, independente de se a pessoa que fez foi homem ou mulher.
Então, podemos ver que tem correntes fortes anti-iluministas. Vamos dar uma olhada agora nas ferramentas, no método científico. Hoje em dia a gente tem ferramentas ideológicas. Eu mencionei isso de pós-modernismo, por exemplo. Uma fé exagerada na percepção individual. Quem não conhece alguém, ou talvez é a gente mesmo, que diz, nada pode me convencer de algo porque eu tenho certeza que isso. Eu sei que Deus existe, eu sei que isso é o caso. Pensamento mágico também é algo que hoje em dia é muito comum. Significa você faz associações na sua cabeça entre duas coisas que não são associadas. Por exemplo, a astrologia faz isso. Também na literatura popular, hoje em dia a gente acha muito storytelling, se chama, né? Quando um cientista publica um livro para a população, mas em vez de defender um caso bem, ele conta uma história. Ele é retoricamente bom, mas no fim não realmente diz algo que realmente fundamentalmente diz algo sobre a realidade, só sobre as convicções dele. Mesma coisa como o conhecimento científico que ajuda a humanidade para melhorar a sociedade. A gente sabe que hoje em dia a gente tem muitas mudanças sociais ideológicas. Um bom exemplo são as correntes anticapitalistas. A maioria das pessoas não são cientes do fato hoje em dia que o capitalismo é uma criança de liberalismo e que o capitalismo conseguiu tirar mais pessoas de pobreza do que qualquer outra ideologia. Outras ideologias, como fascismo ou marxismo, destruíram por grandes partes a classe média nos países deles e criaram muita pobreza, além do fato que essas duas ideologias são responsáveis para os mortes de mais pessoas do que o capitalismo. Hoje em dia existe uma negação de racionalidade nas humanas. De vez em quando eu encontro professores nas humanas que realmente negam a ideia que você consegue chegar na mesma conclusão com as mesmas informações. E claro, se a gente olha para a população, a gente tem muito sensacionalismo, a sociedade é altamente polarizada. Tudo isso é ruim para o espírito de iluminismo que ajudou tanto a gente até hoje. Eu vou dizer o seguinte, a ciência está numa posição catastrófica. Nós, cientistas, não podemos mais confiar em artigos científicos. O único jeito como eu posso realmente confiar num artigo é realmente estudar ele, ou eu conheço os autores e confio muito neles. E a população está perdendo a confiança na ciência. Mas óbvio, isso é para boas razões. Eu já fiz outros vídeos sobre ideologia na ciência, que se acha mais e mais. Então, se você tem cientistas ideológicas, você vai perder partes da sua população. O único jeito como um cientista pode realmente ganhar a confiança é se ele consegue ficar realmente racional nos seus argumentos e a população pode entender isso. Se a ciência começa a se meter com assuntos políticos, isso é sempre ruim. No outro lado, quando assuntos científicos viram política, também é ruim, mas nesse caso, normalmente, o consenso na ciência já deve estar estabelecido. A gente pode dizer também que a ciência faz surpreendentemente pouco progresso hoje em dia. Eu tinha mencionado uns estudos na introdução, mas não são só esses estudos. Existem muito mais estudos que mostram isso. Tudo isso é ruim, porque no fim, como no iluminismo, o iluminismo começou com os filósofos, os cientistas. Hoje em dia, a educação na escola faz que a maioria da população consiga
em termos de entendimento, ganhar das ideias de iluminismo. Por exemplo, hoje em dia todo mundo sabe que o mundo é uma bola. Agora eu sei também, existem correntes diferentes, mas intelectuais sempre souberam, desde épocas pré-históricas, que o mundo é esférico. Acho que eu fiz um vídeo sobre isso também uma vez, mas isso é algo que sempre estava claro. Mas a população normal, não. Então, a população normal não necessariamente sabia isso. Hoje em dia, a população normal sabe disso, com umas exceções que acham que não é o caso. Mas então, a gente consegue ver como as ideias da ciência entraram na população. Agora, a ciência não funciona mais, mas também a confiança na ciência está derretendo. Isso é realmente problemático. Então, inovações novas, no momento, por grandes partes, são baseadas em descobertas antigas. A gente ainda tem muitas novas inovações. Vocês sabem disso. O tempo todo nascem novos apps que facilitam a nossa vida. A gente tem novas tecnologias que são importantes para tudo que a gente faz. Mas, se eu comparo o mundo de hoje com o mundo quando eu era uma criança, as diferenças são épicas. Eles são enormes. Então a gente tem inovações, mas cuidado. Todas essas inovações são de engenharia. Não tem mais tantas inovações na ciência. Esse espírito anti-iluminista também se reflete se a gente olha para um gráfico como o número das pessoas que vivem em democracias. Além do fato que algumas pessoas não estão cientes disso, democracia e capitalismo têm algo a ver, surpreendentemente. A gente consegue ver aqui um gráfico. A curva total é o número total de humanos nesse planeta. A área vermelha é o número total, sob tempo, de pessoas que vivem em autocracias. E laranja também são autocracias eleitorais. Eu aqui não vou explicar a diferença, mas vamos dizer que são regimes bem menos democráticos. E essas áreas azuis são democracias liberais, democracias eleitorais. Não importa quais são as diferenças. Mas vocês conseguem ver que geralmente o número de pessoas que vivem em democracias cresceu bem desde 1920. Tinha umas caídas, mas em geral cresceu. Mas em 2012 aconteceu algo que dá para ver muito bem aqui, que agora o número de pessoas, o número total de pessoas vivendo em democracias está diminuindo enquanto o número de pessoas no nosso planeta ainda aumenta. Isso não é bom, não. E eu acho que isso tem diretamente a ver com o fato que as pessoas não acreditam mais tanto na ciência e que os cientistas mesmo fizeram isso. Então, vamos dar uma olhada aqui nesses gráficos, que é dos Estados Unidos, os democratas e os republicanos, as duas grandes partidas. E isso aqui deve mostrar uma medida para as opiniões deles. Então, foi feito um teste com democratas e com republicanos, e eles tinham que dizer a sua opinião, e depois eles olharam quanta superposição tem entre as opiniões. E o que vocês conseguem ver é que esses dois picos em 2014 se afastaram. Isso não deve ser o caso. Porque se você pensa no iluminismo, centralmente a gente pensa que existe uma verdade para descobrir. A verdade não é uma ideologia, é uma verdade para descobrir. Então, se você realmente entra num tópico, duas pessoas têm as mesmas informações, eles
entram nesse tópico e com a mesma profundidade, eles devem chegar na mesma conclusão. Talvez com pequenas diferenças por causa de ideias ideológicas. Vamos dizer, dos dois tem mais medo de perder valores. Esse seria um conservador, né, que quer conservar os valores porque ele tem medo de mudanças rápidas. E o outro, ele pensa que a sociedade consegue facilmente lidar com qualquer tipo de mudança rápido e vai se adaptar. Isso seria uma pessoa mais progressiva. Então, isso são as ideologias, mas as opiniões que eles têm, eles devem se decidir numa faixa muito pequena. Se isso acontece, como aqui no gráfico, que esses picos se afastam, isso é muito preocupante. Então, vocês conseguem ver? Sim, eu acho que existe uma certa probabilidade que a gente está no fim do iluminismo e que a sociedade realmente vai mudar fundamentalmente nas próximas décadas. Eu espero que não, porque o iluminismo é o que deu tanta riqueza e felicidade para a humanidade que eu espero que ele vai continuar. Mas se você gostou desse tipo de conteúdo, por favor, faz uma subscrição no meu canal e até a próxima.